Alguma voluntária? Ariane? Ai, sempre faço, então hoje eu vou deixar para vocês. Tá, eu faço a prece então. Tá bom. Nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, e nessa união, agradecendo por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para continuar estudando esse livro, que tantas reflexões nos traz, tantos ensinamentos, rogando ao plano espiritual que nos auxilie durante esse estudo, aos nossos mentores, que nos intua, que nos ajude com o entendimento dessas lições, e agradecendo aos nossos mentores, nossos benfeitores deste estudo, deste grupo, por sua presença, também aos irmãos espirituais que são aqui trazidos para estudarem conosco. E assim sendo, pedimos a permissão para iniciarmos mais este estudo dessa noite. Que assim seja. Sim seja, amém. Então, na semana passada a gente acabou o capítulo 18, né? E essa semana a gente começa o 19. Eu vou fazer aqui um share. Peraí que eu só tenho que abrir no Google aqui, porque senão não faz o share. Um minutinho. Desculpa, estava aberto aqui, mas está no Edge e não quer fazer o share no Edge. Aqui. Vocês conseguem ver? Tá muito pequenininho. Aumentar, Aumentar. Tá melhor? Pode aumentar mais um pouquinho, por favor? Sim, tá bom? Tá. Uhum. Então, hoje o capítulo é o passe. Nossa, gente. Agora deu certo. Alguém gostaria de ler pra gente? Eu posso eu ler. leio. Então vai, pode ler. ler, Ariane. Tem como aumentar mais um pouquinho, Thaís? Tá bom assim? Tá ótimo, obrigada. Alex, você pode ir aceitando quem for entrando, porque eu não posso sair dessa tela. Tá, então a Ariane lê, por favor, Ariane. Tá bom. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob as responsabilidades dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem os encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso,
esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta boa vontade como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Quer que eu pare aqui ou continue? Deixa eu só fazer um comentário. Eu fiquei aliviada com relação a isso. Porque eu fui vendo, você foi lendo e falando das exigências, eu falei, meu Deus, mas eu não sou nada disso. Aí como é que verdade. eu posso, né, de vez em quando dar o passe? Daí eu lembrei, falei, aí ele amenizou, né? Que Então, bom, né, que a gente tem uma chance. Eu pensei nisso também, Alex, porque eu fiquei pensando várias vezes, a gente, eu pelo menos não fiz o curso de passe, peraí, estou abrindo a porta e meu gato está pedindo para sair. Pode sair, filho, vai, pronto. Como a gente não fez o curso de passe, às vezes eu sei assim que a minha boa vontade é tremenda de querer dar e eu estou sempre me esforçando em pensar assim, pensamentos positivos, elevar meu pensamento a Jesus, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se eu estou fazendo a coisa certa. E uma vez, várias vezes já vieram pessoas me falarem, ai, quando você deu o passe, foi tão bom, eu senti muita energia, senti forte na minha cabeça, e me dá um alívio quando o povo fala isso, que fala, estou fazendo o que eu estou fazendo está dando não eu, né? Os espíritos estão me usando ali, mas está dando certo. E aí, na hora que eu estava lendo isso, eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, que bom, que alívio, né? Saber que tem esse povo que é especializado nisso. Mas olha, se a gente parar para pensar, é claro que o curso ajuda, orienta, instrui, mas Jesus, quando impunha as mãos, né, era uma simplicidade, né? E claro que Jesus é Jesus, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, nas benzedeiras, né, que vivem nos lugares simples e conseguem curar, até mesmo o Chico, as pessoas que trabalhavam nas casas espíritas antigamente, não tinha curso, nada, e eles faziam. Então, o curso ele pode acrescentar, né, refinar, né, mas você, o que está dizendo aí, a boa vontade, a fé sincera, a boa intenção, né, ela já ajuda, já são componentes que possibilitam, e como ele citou, o auxílio, né, dos mentores que estão ali também ajudando através de você. Então, que bom que tem essa flexibilidade, né? Sim. E também teve uma vez que eu dei o passe lá no grupo e eu estava muito insegura, e aí depois que eu terminei, você me falou, né, que tinha sentido muita energia. Eu fiquei tão feliz, você não imagina. Eu estava A muito gente segura, eu fica. pedi muito para dar o passo direitinho. Aí, quando você falou isso, eu falei, ai, meu Deus, que bom, fiquei tão feliz. Eu acho que
às vezes os mentores devem falar, homens de pouca fé, que nem Jesus falou, sabe? Que às vezes a gente duvida tanto das coisas, né? E a gente não, apesar de a gente estar estudando e estar vendo quão assim, preparado todo o local para uma, não só reunião mediúnica, mas uma reunião num centro espírita, quantos irmãos, quantos mentores tem, né? E às vezes a gente fica assim, com umas dúvidas bestas, né? Bobas, assim, da gente mesmo, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu estava fazendo um exercício em grupo, né? Que cada pessoa tinha que, assim, uma pessoa ficava sentada no meio da roda e a outra pessoa ia e dava um passe, né? E aí eu acho que você já aceitou, né, Thaís? Aí eu tremia, porque eu pensava assim, sabe a insegurança do jovem e tal? Se a pessoa não sentir nada, porque o exercício era assim, você dava o passe e a pessoa que recebia tinha que descrever mais ou menos o que ela tinha sentido e você também tinha de escrever o que você tinha sentido na hora daquele passe sobre a pessoa. E aí as pessoas faziam à minha frente, descreviam várias coisas, vários sofrimentos da pessoa, e era tudo certinho. Nossa, essa pessoa está sofrendo muito, está passando por uma fase muito difícil, isso e aquilo, e a pessoa confirmava tudo. Eu tremia, porque eu falava, meu Deus, a hora que chegar a minha vez, eu vou falar, eu não vou saber falar, vou falar tudo errado, e não vou acertar, eu não sirvo para isso, eu nunca fiz e tal. Aí eu pedi muita ajuda na hora da minha mentora, né? Para me ajudar. Aí tá, foi uma senhora de idade já, que assim, uma senhora já na terceira idade. E ela sentou, aí eu fui lá tremendo para dar o passe nela. Aí quando eu terminei, o instrutor perguntou, né? E aí, descreve a tua sensação. E aí, diferente de todas as descrições anteriores, eu falei que ela estava muito feliz. Enquanto todo mundo escrevia, essa pessoa está triste, está sofrendo, está passando, né? Eu falei, olha, o que eu senti é que ela está muito bem, ela está muito feliz, uma fase muito boa da vida dela. E eu falei, ai, meu Deus, será? Foi um depoimento mais diferente. Aí a senhora falou, nossa, você acertou, eu estou realmente muito feliz, meu primeiro neto nasceu, eu estou numa fase ótima da minha vida. Eu falei, ai, meu Deus, que bom. Daí ela concluiu, falou assim, agora, tinha mais duas mãos aqui, passando a mão, quando você passava atrás, as outras duas mãos passavam na frente, quando você passava de um lado, as outras duas mãos passavam do outro, tinha outra pessoa dando passe aqui com você. Ai, caí num choro. Maravilhoso, porque eu falei, nossa, meu mentor ali me segurou, me ajudou mesmo. Ai, que legal, né? Uhum. Como é bom, a gente se sente tão amparado, né? Quando a gente está trabalhando no bem, assim, é Com muita incrível. segurança. Ou então, pera lá Acho que que eu a vou Hélia, achar né? aqui. A Hélia está com a mão levantada aí. Ah, fala, Elia, desculpa, Eu eu não... com a mão levantada, amigas, para falar. Não, ocorreu-me dizer-te, é bonita essa história, Alex, do mentor e do espírito estar a reforçar o teu passo, não é? Acho muito interessante e muito bonito. E acho mesmo interessante porque nós somos assim uma espécie de canais de passagem de energia, não é? E se estivermos a trabalhar as boas energias, obviamente que seremos de boas energias. E eu estava a lembrar uma coisa muito simples. Eu, por exemplo, antes de ouvir falar no passe, eu tinha ouvido falar numa coisa que se chama palmística, não sei se vocês conhecem. Portanto, basicamente é a mesma coisa. Palmística é a capacidade, a habilidade, não é? Da pessoa através da mão. O Reiki também usa isso, não é? Mas assim, o Reiki usa bastante, é só assim mesmo com as mãos mesmo. Tem essa capacidade de cura com as vibrações do próprio corpo, não é? Para um outro corpo. Há ali uma transmissão extraordinária, eventualmente, não é? E que tem esse efeito do healing. Mas o que me está a lembrar e fez-me a falar foi.
vocês sabem aquela sensação de quando estão a massajar, por exemplo, imaginem, a massajar os vossos pés, não é? Quando a pessoa tem uma dor ou uma tensão, massagem. E a diferença da sensação, se for uma outra pessoa a massajar, ou seja, se nós massajarmos uma parte de um corpo, é do nosso corpo, é bom, é aliviante, mas se for uma outra pessoa, vocês já sentiram a diferença que é uma diferença terrível. Já. Com Uhum. os mesmos movimentos, É. com as mesmas expressões, mas é uma outra coisa. E o porquê? Eu entendo isso por isso mesmo. É que são dois corpos diferenciados, mas unificados pela sintonia, que estão a carburar juntos, não é? Energeticamente. Só pode, porque é que eu faço uma massagem ao meu braço e pronto, olha, é assim, e porque é que outra pessoa faz e é tão bom, não é? Eu acho que também é porque quando a gente soma, aquela pessoa soma, né? A gente soma quando o outro chega e ajuda, põe as mãos, há uma somatória de energias, né? Daquela pessoa, não é só a tua, está sendo acrescentada ali mais uma boa vontade, mais uma energia e habilidade também da pessoa, além de uma ajudinha talvez extra, né? Do mentor, às vezes, tal. Claro. Maravilha, não é? Maravilha. O que uma pessoa. Isso remete-nos para uma espécie de certezas acerca do efeito da palmística ou do passe, não é? Porque estão ali duas pessoas a conectar, mesmo que não. Está bem, eu estava-me a lembrar mais da massagem, de fisicalidade, do contacto, não é? Do sensorial, mas também com alguma distância, também certamente que isso acontece, não é? Yeah. Acho interessante isso. Eu gostava imenso de aprender mais sobre o passe e acho que é muito, muito, muito interessante. Então vamos aprender, ó, esse capítulo é sobre o passe. É. Mas para Então, praticar também, gostava de aprender assim a praticar. Ah, sim. A mover as energias. Aliás, houve uma altura quando eu era miúda que estava a pensar em fazer uma coisa, um curso, um workshop, aprender sobre Reiki, mas depois passou-me. Não, mas acho isso muito, muito bom. Acho mesmo aliviante, muito simpático. Bom, vamos eu vou continuar, tá? Por favor. Então, eu parei aqui. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato... Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas, em serviço acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vale-me, então, do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto revelada a disposição fiel de cooperador a serviço do próximo. Por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Alguém sabe o que significa neófito? Não. Pois a gente precisa procurar no dicionário. Deixa eu procurar. Só para entender o que é neófito. O que seria isso, hein? Procurando. Neófito. Ai, deu esse significado em espanhol. Pessoa recém-convertida a uma religião. Oh, interessante. Bom, então vamos continuar. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante, bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. É claro que
Referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ai, que bom saber disso. Olha, a gente que está assim tão disponível, né, a trabalhar o trabalho de cura no plano espiritual. É maravilhoso saber que isso acontece. E a gente está tão disponível, né, a fazer esse trabalho. Tanta boa vontade, né? Boa vontade. Lindo isso. Isso é importante do trabalho, né? Não só o de cura. Às vezes a gente fala, não. Eu não vou Sim. Eu não É vou porque dar ele falou palestra do porque eu não sei dar palestra, ou eu não vou fazer evangelização porque eu nunca fiz curso, ou eu não vou fazer passe, né? Eu acho que quem quer trabalhar, levanta as mangas e trabalha. É a boa vontade, realmente. a intenção, né? É porque no trabalho a gente cresce, né? Ao executar o trabalho, a gente se desenvolve e cresce. Com certeza. Não quer dizer que o estudo não seja necessário, né? Claro. Mas a gente não pode ficar esperando estar preparado para trabalhar, que senão ninguém trabalha. A gente nunca vai se sentir preparado, né? A competência vem com o trabalho, com a experiência, com a prática. Realmente. Então, vou continuar. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre tencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante o progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto, e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelo fluido mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real ao serviço próximo? O orientador percebeu-me a intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesma. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando eu não consigo ler aqui, a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas
e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem? Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e depois de pensar em um minuto esclareceu. Acho que a gente pode parar aqui ou comentar um pouquinho, talvez? Uhum. Mais uma vez, né, deu para perceber o que ele falou com relação à boa vontade, que quando tem a boa vontade, quando a pessoa está preparada para trabalhar, existe o auxílio, né? Achei bem interessante essa parte do Alexandre também falar com relação aí ao que ele está falando aí, ao fato se não tiver, mesmo que a pessoa não esteja sabendo que está fazendo mal para o próprio corpo, existe sempre a chance da pessoa retomar o equilíbrio, mesmo se ela estiver desequilibrada. Quando a pessoa tem esse interesse ou tem essa vontade de melhorar. E também o que ele falou anteriormente das sugestões indiretas dos benfeitores, que estão sempre ali tentando colocar na nossa consciência se aproximar de nós, né? E tentando dar aí as dicas para a gente melhorar. E ainda assim sabemos que deixa a gente um pouco mais feliz, né? De saber que mesmo nas nossas nas nossas falhas, nos nossos erros, não quer dizer que você não possa começar a melhorar e revirar, né? Dar uma reviravolta na sua vida e começar a trabalhar pelos outros e trabalhar pelo bem, né? Eu também me chamou a atenção a parte que fala da alimentação, né? Do consumo do álcool. Eu imagino que seja assim, antes, né? De você. O álcool, acho que sempre, né? Mas principalmente antes de você desenvolver esse trabalho, dar um passe, né? Se você sabe que no outro dia você vai ter um trabalho mediúnico, você vai dar passe. Então, quanto mais leve o seu organismo estiver, melhor, né? Evitar de comer carne vermelha, né? Para não ficar com o organismo pesado.
evitar de tomar álcool, né? Pelo menos nas 24 horas ou até 48 horas, se possível, né? Antes, porque quanto mais livre dessas toxinas e de peso no organismo a gente tiver, o melhor canal, o mais eficiente a gente vai conseguir se fazer, né? Mas Com pelo certeza. que eu entendi, a boa vontade é o que mais conta, né? E o espírito de serviço, como a gente está vendo ali. Né? E faz sentido, porque quando, por exemplo, as primeiras pessoas, né, começaram a dar passe, começaram a impor as mãos e promover curas espirituais, não tinha ninguém para dar curso, né? Foi na boa vontade, na fé, né? Como foi descrito no começo, na fé em Deus, na fé na espiritualidade e na espírito de serviço e ação, né? E aí a gente, depois a gente foi aprimorando e foi desenvolvendo, né? Mas eu acho legal isso, saber que a boa vontade é o que mais conta ali. Com certeza. Acho que a Elia levantou a mão. Não, era só para dizer uma coisa que eu acho muito bonito em relação ao que tu acabaste de dizer. É quando, por exemplo, uma pessoa está doente, ou quando vai morrer, ou quando é possível, um carinho, uma força, nós temos tendência para trocar energias físicas, não é? Damos a mão, damos um abraço, fazemos silêncio, mas estamos ali pela pessoa. Acho que essa inter-relação mais sensitiva ou não, mais sensorial ou não, acho que é de uma importância grande para a vitalidade e para a relação entre os seres humanos. Portanto, não me admira nada que daí advenha o healing, não é? Da abertura feita na base do amor, do respeito e da tentativa de querer ajudar, da caridade, de um gesto, não é? Por exemplo, a minha cliente aqui, eu posso andar aqui de um lado para o outro, não é? Eu vivo aqui em casa e por aí fora. Muitas vezes ela começa a esticar as mãos para mim. Ela está tão vulnerável, ela precisa realmente que uma pessoa sinta ali e segure a mão. Ela precisa mesmo. E pronto, e adormece ou fica mais tranquila e mesmo sem dizer palavras, não é? Faz refletir todas estas coisas, estes gestos, não é? Que nós faz-nos refletir a importância. Uma pessoa pode não achar, mas tem uma importância vital. A transferência de energia entre as pessoas é vital, quase, não é? Tem um livro do André Luiz, eu acho, se eu não me engano, é Sexo e Destino, que um dos personagens, né, do livro está assim num momento crucial ali que precisa muito de ajuda e o André Luiz está sozinho na casa da pessoa, no apartamento, e ele precisa ajudar essa pessoa urgentemente. E, se não me engano, é a moça, uma das moças do livro. E ele procura para ver se tem alguém por perto, na vizinhança, orando, para ele poder, acho que captar, né, a energia anímica, para poder ajudar a pessoa. E aí ele fala, não tinha ninguém orando, olhei em volta, procurei, tal, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente mal sabe que quando você está ali na tua casa, no teu cantinho ali, fazendo uma oração, você pode estar servindo de instrumento, de energia anímica, para um benfeitor espiritual, está ajudando alguém em outra casa. Eu achei incrível quando eu li aquilo. A gente vai chegar nesse. Eu tenho quase certeza que é Sexo e Destino, e a gente vai chegar e vai ler essa parte. Ele precisava encontrar alguém para poder viabilizar essa ajuda que ele precisava dar ali naquele momento, e ele falou que ele procurou em volta, nas residências em volta, e não tinha ninguém orando naquele momento. Vocês já ouviram falar numa senhora que lhe chamam, ela tem um nome mais complicado, mais sofisticado, mas é vulgarmente conhecida por uma senhora que é a Ama. É uma senhora indiana que é muito conhecida em todo o mundo. Eu conheço ela pessoalmente. Essa senhora está absolutamente aberta, com uma energia maravilhosa, toda calorosa, e recebe todos os abraços do mundo, e as pessoas
vão para ela, abraçam-na e sentem uma espécie de vitalidade especial, de se sentirem extremamente bem. Ela faz disso a vida dela, portanto, descobriu que esses abraços dão vitalidade às pessoas, enriquecem as pessoas e faz disso, faz tours no mundo, as pessoas passam por todo lado, vão para abraçá-la e ela tem um ashram na Índia e anda a fazer workshops em todo o mundo. Tal é a importância de uma pessoa, quando se dedica a amar, não é? A passar amor, através de um abraço, através de um sorriso, tal é a importância disso, não é? Acho interessante isso. Quando ela esteve em Londres, Hélia, Hum, ela foi o evento dela foi muito grande, foi no Alexandre Palace. uhum, Eu fui com o Júlio era adolescente, né? Que ele quis ver bem, né? E a aham, fila para dar um abraço nela era quilométrica. Dava várias voltas assim dentro do evento. é, E eu entrei na fila um pouco e fiquei olhando, né? A fila. E ah, só de ver aquela mulher abraçando aquelas pessoas com tanto sentimento, com cada pessoa, ela passava um tempo abraçando com tanta energia, a pessoa saía de lá toda emocionada. é, Eu me emocionava que eu ficava assim, gente, como é que pode? é E verdade. ela, com esses abraços, ela sustenta várias instituições de É, caridade na Índia. é verdade. Eu, por Só que acaso, agora aí eu a não fila vou. estava grande demais, já estava tarde da noite, eu estava em Londres, eu falei, eu vou embora sem esse abraço. Eu É. voltei Mas para fica casa. anímico. Essas pessoas têm essa capacidade anímica de. Essas pessoas não, está provado, não é? Até mesmo aquela história que se conta da senhora da limpeza que estava na casa espírita e que era importante para a reunião mediúnica. É de facto, a pessoa está disponível com o seu amor. O que ela não consegue fazer, o amor é uma energia muito leve, muito extraordinária, não é? E eu ficava olhando e pensando, gente, como é que ela não se cansa? É muita gente, é Não, muito abraço o dia inteiro, até a noite, até 10 da noite. Ela ficou, acho que 2, 3 dias. é. Como é que pode? E não é só aí, ela anda, ela quando vem à Europa, ela é viva. Por acaso eu vou à Índia agora, mas não vou ter a oportunidade de ver, porque só vou estar 2 dias na Índia, porque vou fazer outras coisas, mas gostava imenso de homenageá-la, é uma espécie de receber o seu abraço, mas mais que isso é uma questão de respeito por uma pessoa assim, não é? Que encontrou uma maneira tão extraordinária de fazer caridade, de ajudar os outros, porque ela, como tu disseste, ela tem imensas instituições e o dinheiro e as donações vão para É, ajudar os pobres e as pessoas que é. necessitam. É extraordinário, é um projeto extraordinário, não é? Uhum. É muito interessante. Vamos passar. Ok, peraí que eu vou continuar então. Ok. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu função de médico na última existência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos. Pode subir um pouquinho, por favor? Quanto ao serviço. Está? Estou perdida também. Hã? Exerceu função de médico de existência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e, fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sobre sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã,
exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigástrico da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade, eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente, e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastrio, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato da região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado. Como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria o abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que através de... Pode subir um pouquinho? É que eu estou no celular. Onde que está? Que através de... Onde que... Ok.
Há verdadeiras legiões de trabalhadores não especializados, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica da confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa na confiança do poder divino. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das obras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transmitem em toda parte onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão do serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Amém. Que lindo, né? É lindo. Vamos parar aqui, né? Muito confortador e, como é que fala? Inspirador, né? Estimulante. Estimulante mesmo. E tão bonita a gente ver, né? A fé é uma coisa que ela não existe barreiras, né? As barreiras somos nós que colocamos os homens, por causa do nosso egoísmo e da nossa vaidade, a gente quer sempre colocar divisões e, né, barreiras, dividindo tudo, sempre colocando, separando. E me fez pensar nisso, sobre uma palestra que eu estava assistindo do Haroldo, ele estava falando sobre. Ele estava falando das raças, das duas raças que já estavam aqui na Terra e as outras 4 ou 5 que vieram de Capela, né? E aí, Capela, e teve um outro planeta, acho que é Adebaran, não lembro. Enfim, ele estava explicando, e ele falou que a raça ariana foi a raça que trouxe grandes, as coisas mais lindas nessa maneira, na parte do pensamento e das emoções, porém foi a raça que colocou a divisão no mundo, a divisão entre propriedades, a divisão de países, a divisão que foi essa raça que dividiu tudo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Por que a gente divide tudo? Tudo é dividido, né? Da onde que veio essa intenção de divisão, que a gente precisa ser dividido entre tudo, né? Eu penso. E pode falar. Não, continua, querido, continua. Não. E eu estava pensando sobre isso, falando sobre isso que o André Luiz estava falando nessa reflexão dele a respeito do passe que foi dado para essa senhora. É uma senhora que, pelo que ele explicou, uma senhora que veio com uma fé sincera. Ela falou pouco conhecimento, porém com uma criança que busca Jesus, ou que busca o calor materno de uma mãe, então busca o amor, né? Então ela estava com uma fé sincera. E aí a gente vê que ali não tem barreira, pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer país, pode ser de qualquer circunstância, qualquer língua. O trabalho do bem, ele não existe barreira.
né? O amor, não existe barreira. É a gente que coloca essas barreiras, essas divisões vêm todas do nosso egoísmo e da nossa vaidade. E é maravilhoso pensar que tudo isso está sempre acontecendo. Você vê, ele falou que de modo algum as pessoas são abandonadas. Quando essa busca é, pela, pela fé, às vezes, né, a pessoa está passando por uma situação e é nessa hora que vem a fé, porque é a hora que você, né, pede, que você dobra os joelhos, que você se volta para Deus por certas situações. E é muito, eu acho achei muito bonito isso, ele falando dessa senhora. E achei mais lindo ainda falando sobre o passe, porque às vezes a gente está lá fazendo um trabalho e a gente está achando que a gente está lá porque a gente está lá ajudando e a gente está recebendo a ajuda. Às vezes não sempre, né? Isso acontece. Da gente receber a ajuda, a gente nem sabe que a gente está passando por um tratamento, às vezes, né? Às vezes um tratamento emocional, às vezes não precisa nem ser físico, mas é uma coisa emocional, um distúrbio ou uma parte né, ligada ao campo ali do estresse. Às vezes a gente traz coisas do nosso dia a dia e a gente senta às vezes para fazer reunião mediúnica ou para fazer o mesmo estudo do evangelho e a gente nem está sabendo e a gente está recebendo todo um trabalho, um tratamento do plano espiritual. Uma benção mesmo, né? Eu, Desculpa, pode falar, pode falar. não, Alex, eu falo imenso sempre. Fala, que... Bem rapidinho. Acrescentando ao que você falou sobre não há barreiras, que a fé é capaz de, né, tornar o trabalho possível e tal. Eu sempre lembro do que o Haroldo Dutra fala, que no mundo espiritual a hierarquia é feita a partir do princípio de quem ama mais. Quem ama mais é que é superior, né? E não é de outra forma. Então, normalmente, na hierarquia do mundo espiritual, os espíritos que mais amam são os que estão no topo. Então, o requisito não é curso, não ele ainda fala, o Haroldo fala com todas as palavras, não é quem sabe mais, é quem ama mais, quem tem a capacidade de amar maior. Então, o amor vem antes do conhecimento. A fé, o amor, vem antes do conhecimento, antes de tudo, né, no caso. Alex, é exatamente isso que eu ia dizer. Mas com assim, um exemplo muito prático. Quando o mundo está atribulado pelas nossas convicções, pelo nosso conhecimento, sabemos o que é que se está a passar, obviamente, é atemorizante, não é? Portanto, tudo fervilha, não é? Na Terra tudo fervilha. E o fervilhar das emoções implica paixão, medo, a necessidade, como a Ariane dizia, de separar, porque os egos só se organizam a separar as coisas, que tal é o medo, não é? Nós não queremos perder o nosso território. Entretanto, basta nós acalmarmos um pouco a nossa mente e o nosso coração, vamos assim para um campo maravilhoso, subimos assim um bocadinho uma colina, sentamos por ali sozinhas, calmamente, no nosso silêncio, olhamos o céu, olhamos à distância, com um horizonte enorme, ou seja, o mar, as montanhas, aquietamos-nos e sentimos o amor existir. O amor existe, o amor é a única razão de nós estarmos aqui. E não fomos nós que inventámos o amor, nós não temos a capacidade para o canalizar e o absorver. Ou seja, o que eu quero dizer é, o mundo está agitado, pulula de divisões e de angústias como consequência, mas tu elevas o teu pensamento, o teu coração e sentes aquela energia maravilhosa da natureza, aquele silêncio, aquele amor sempre lá à espera. Aqui é tudo de uma lua, de um sol, do nascer do sol, está sempre, sempre, sempre lá. Nós é que então caímos nesta necessidade de nos entendermos neste planeta tão complicado, não é? E não estamos sempre a canalizar esse amor. Mas o amor é a religião do futuro, não é? O amor o amor é aquilo que nós procuramos e que nós tentamos encontrar a todo momento
na vida. Nós procuramos o amor, o conforto, a tranquilidade. Há algumas pessoas de uma maneira horrorosa, mas a verdade é que toda a gente tem justifica, mas andamos sempre atrás do amor. É a matrix da nossa existência. Já nem estou a falar no amor de uma mãe, no amor de um homem por uma mulher, na reprodução, nesse processo biológico. Não estou a falar nada nisso. Estou mesmo a falar energeticamente. Andamos sempre à procura do amor. O amor, o amor, o amor. É interessante pensarmos que um cosmo extraordinário, que não tem fim, é impensável imaginar o fim, não é? Não existe o fim. E há sempre esse amor extraordinário. Só que nós andamos aqui tipo coelhinhos de um lado para o outro e não paramos para o sentir. Ou seja, não temos que culpar a ausência do amor, não é? Temos que criar sentimentos de identificação de nós mesmos para que nos possamos conectar com esse amor, não é? Mas ele existe em tudo, curiosamente. Eu acho isso maravilhoso, esse fenómeno, assim, tão ligado à terra, tão terráqueo, não é? Das divisões dos países, da geopolítica das coisas, das guerras que se provoca, e uma pessoa acalma, tranquiliza-se, olha assim, ou assim, para o alto, que não tem nada, não é? E começa a sentir esse amor extraordinário. E essa coisa, depois, claro, sentes da maneira como a tua própria intimidade enfim, está desperto para ele, não é? Mas ninguém pode negar uma energia maravilhosa de quando se aquieta e olha uma paisagem, um céu maravilhoso, uma lua, olha assim, não é? Para o planeta para cima, que é tudo vácuo, não, não há nada contornável, não é? Mas depois de repente caímos na realidade, começamos a andar, o cão está ali, a cidade, as horas para estar, o meu genro está à minha procura, e pronto, e aquilo começa tudo a destilar no aqui e agora da terrazinha. Mas é interessante essa dualidade, não é? É, sim, ela é muito Acho que é interessante. Bom, meninas, já passou 2 minutinhos, vamos encerrar por hoje. E na semana que vem continuamos esse capítulo. Quem gostaria de fazer a prece para a gente poder encerrar? Eu posso fazer, estou inspirada. Obrigada, Elia. Então, minhas boas amigas, minhas queridinhas dos nossos corações, enfim, acabamos mais uns estudos, trocas de impressões, de sensações, de amor, não é? Não há nada melhor que acabar um estudo a falar sobre o amor. O amor de Deus, o amor de Nosso Senhor, o amor do universo, o amor de uma linda paisagem, de um céu estrelado maravilhoso, o amor que trazemos de dentro para fora, de fora para dentro, o amor maternal, o amor fraternal, o amor de Deus, de Jesus, de todos os mestres iluminados, todos os santos, de todos os santos e todos os que fazem o bem, os trabalhadores do bem, os anónimos, aqueles que nós nunca ouvimos falar, que não fizeram história, mas que ajudam tanto e entram em campos de fraternidade imensos para que a regeneração do ser humano a passar aqui pela Terra se transforme mais e mais e mais na luminosidade do amor universal, do amor pelo qual nós estamos aqui, estamos reunidos. Que nos abençoe esta doutrina maravilhosa, que nos ilumine os nossos caminhos, os nossos corações, os nossos amigos que estão presentes, aqueles que não puderam estar presentes, as nossas famílias, as nossas casas, as pessoas com quem nos relacionamos, mais, menos, mais próximos, menos próximos. Que as bênçãos desse amor estejam presentes na nossa a vida do dia a dia, nas nossas ações, nos nossos estudos, nas nossas intenções, nos nossos espíritos, nas nossas almas, para que possamos mais e mais juntar-nos ao amor de Cristo, ao amor universal, para que esse amor seja tal que possa abranger calmamente, tranquilamente, silenciosamente, mas eficientemente os nossos hospitais, os nossos centros,
de velhinhos, de crianças abandonadas, as violências domésticas entre casais, os sofrimentos das crianças com fome. Possamos silenciosamente criarmos um transporte, uma transmissão, que se possa fazer uma vibração de amor, todos esses momentos de sofrimento dos nossos irmãos, que os líderes deste mundo possam receber o nosso amor também, a nossa tranquilidade, a nossa paz, para que possamos vibrar mais e mais e mais no espírito crístico deste universo que não tem fim, mas que é tão interessante e tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por estes estudos maravilhosos. Estamos gratos de coração aberto para que possamos realizar a obra do bem, sempre, aqui e agora. Amém. Obrigada, Elia. Amém. Obrigada, meninas. Vou parar aqui a gravação.